Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui dois amigos. Eu estou recebendo o José Roberto Pereira. O José Roberto é pau para toda obra. Ele é professor, ele é diretor de teatro, ele é escritor, ele é produtor, faz um monte de coisas. E o Alaércio Antônio Delfino, que é um historiador e faz um trabalho muito sério aqui em Pará de Minas e para o bem da nossa cultura. Hoje eu convidei aqui o Zé Roberto e o Laércio para a gente falar sobre esse livro. Demorei um pouco para fazer isso porque eu queria ler o livro primeiro e ler com carinho, anotando as coisas e observando bem o trabalho que eles fizeram. Como é que nasceu esse livro aqui, Zé Roberto? Olha, é uma pergunta difícil de responder. Nós estávamos fazendo um livro sobre a história da música instrumental mineira, chamado O Som das Minas, e nas pesquisas em alguns lugares que nós estávamos, já foi aparecendo documentos do Padre Libério que a gente desconhecia, e a gente foi agrupando isto. Num dado momento, nós estávamos com muitos documentos sobre ele. E aí, num telefonema à diocese para mostrar esse trabalho, esses documentos que a gente já tinha, foi sugerida uma reunião com o bispo e desta reunião surgiu a oportunidade da gente assinar a biografia junto com a diocese e o processo que conduz. Bom, eu penso que nada na vida acontece por acaso, já vimos aí talvez até uma providência mesmo do próprio Padre Libério para que vocês fizessem esse trabalho, né? Esse trabalho aqui, ele foge um pouco dos outros trabalhos, não é nenhuma desconsideração aos outros trabalhos, mas ele está muito mais preso à pesquisa, à história, sem entrar tanto na questão dos milagres atribuídos ao Padre Libério ou fenômenos assim que a gente não tem explicação. Agora, na construção desse trabalho aqui, o que foi desmistificado? Eu achei interessante, por exemplo, a gente tinha uma ideia de que o Padre Libério fosse uma pessoa muito simples, que tivesse até alguma dificuldade para escrever. Eu mesmo tinha um pouco essa imagem na minha cabeça. E quando eu li o material, eu vi que isso não procede. Não procede. Né? O que mais que caiu por terra na pesquisa que vocês fizeram aqui, a partir da primeira ideia que vocês tinham e do resultado final? O primeiro é essa colocação que você descreve tão bem. Não só as pessoas, mas a diocese de Belo Horizonte, o bispo e as pessoas que conviviam com ele dentro da própria igreja achavam, sugeriam que ele não tinha muito conhecimento, era um pouco despreparado. Mas na verdade não. Ele era muito bem formado, falava línguas, era um aluno excepcional. Ele formou no seminário de Boa Morte. E aqui vocês põem a nota da escola dele, né? Eu achei muito interessante vocês encontrar vamos falar assim, o boletim, né? Encontramos o boletim com as notas dele durante o seminário e isso é extraordinário. Então, assim, ele era uma pessoa extremamente bem preparado do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista intelectual. Mas ele abandonou esse conhecimento para ser do povo para o povo. E um outro é a carta que o Laércio achou da primeira missa dele. Isso. Outra coisa também que o Zé está falando sobre as notas, é uma coisa que eu acho que nem está no livro, que a gente notou, que teve um ano que as notas caem. Eu percebi isso, é o ano que ele estava doente, eu passei ele começa fome. A doença, que essa doença afeta as notas dele. Então dá aquela caída muito grande. Só que depois volta, né? Ele consegue se formar. Uma coisa que o padre acho que vai até falar lá para frente é que ele se forma no seminário, mas fica uma dívida para o seminário. E essa dívida vai persegui-lo. Foi um calo no pé, né? Um calo no pé para a vida inteira. Um calo no pé para a vida inteira. E a gente encontrou nos documentos que tinha no seminário em Mariana, além desse valor, do valor da dívida, ele tentando pagar essa dívida, ele foi roubado. O recibo não vinha, né? Não vinha. Ele chegou muitos anos depois, essa dívida foi cobrada dele. O seminário cobrou a dívida. Aí ele fala assim, eu preciso de um ano para poder começar a juntar o dinheiro. Para o nosso ouvinte entender, o primo dele, que era padre, prometeu custear os estudos dele no seminário Mariana. Só que o último ano do estudo dele, ele não pagou. E o Padre Libério não sabia.
Ele foi saber isso depois de padre. Muitos anos. Né? Muitos E aí veio a dívida, a cobrança da dívida dele. Ele não tinha dinheiro, porque ele demorou muito para ser um padre regente, conforme o livro diz, responsável pela paróquia, seria o pároco hoje. E trabalhou até um certo tempo numa comunidade que não era paróquia ainda, que foi o caso de São José da Varginha, que não tinha condição de pagar ele o salário, e nessa época que ele ficou muito faltoso em Pequi, porque ele mudou-se para São José da Varginha e continuou dando assistência lá também não estava pagando ele o salário, então ele ficava com muita dificuldade para quitar essa dívida. Mesmo assim, ele mandava parte do pagamento para lá e consta no livro que o recibo não veio. Teve uma parte que ele mandou por um seminarista e além do recibo não vir, o dinheiro não chegou para quitar a dívida. O dinheiro voou no caminho. O dinheiro sumiu no caminho. Ele passou a vida tentando pagar essa dívida, porque ele era uma pessoa extremamente correta, né? Uma retidão extraordinária, assim, mas não conseguiu, assim, essa dívida era um valor muito expressivo para a época. Uma outra coisa interessantíssima que o livro revela, que, né, não vai tirar o brilho de quem for lê-lo, é a missa, a primeira missa que ele vai celebrar quando ele se torna padre. Porque antes da pesquisa nossa, ficava sugestões que eram em uma fazenda nos arredores de Mateus Leme, não sabia que era, onde era, até que numa pesquisa que o Alaécio fez, descobriu um relato extraordinário que a cidade de Mateus Leme, na época num arraialzinho, né, fez para ele. Ele celebra a missa na Capela de Santo Antônio, que é a capela construída por Aleijadinho, e a cidade toda se organiza e vai buscá-lo em cortejo na casa da mãe. Então eu fico até emocionado, que a mãe vem com ele em cortejo, junto com a irmã mais nova, com o irmão que tinha problemas intelectuais, e eles entram à igreja muito festivo, com a banda, e a mãe é a primeira a beijar o anel dele na primeira missa. Você chegou a conhecê-lo pessoalmente? A minha mãe diz que eu assisti uma missa no colo dela, uma missa de 7º dia do enterro do irmão dela. Mas eu tinha ali 4 anos de idade. Você chegou a conhecê-lo pessoalmente? Cheguei. Assisti uma missa, mas eu, assim, não tenho na memória muita coisa. Eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, embora a vida também me aproximou dessa figura, porque eu trabalho em Pará de Minas, onde ele é muito amado. E aqui nós, quando foi para criar a Rádio Estilo, me parece que em 97, nós criamos a Fundação Padre Libério, e em homenagem a ele, e para que ele pudesse nos ajudar a abrir os caminhos para essa rádio poder entrar no ar, a fundação tem o nome de Fundação Padre Libério, né? Você conta isso também lá no seu livro. Né? Vários, não só... Eu acho que não passou nada. Nada. E é interessante, assim, que além de ter, né, não só aqui, mas em outros lugares também, Fundação Padre Libério, em todo lugar que você vai, em comércio, nas cidades aqui no entorno, sala de aula, na casa das pessoas, tem um retrato do Padre Libério, né? É algo assim extraordinário no imaginário das pessoas e na fé. E durante a pesquisa, uma coisa que chamou muita atenção, quando as pessoas, quando começamos a dar entrevista dizendo da construção dessa biografia, a quantidade de gente que diz que tem uma roupa dele, ou um objeto que ele foi usado, que tem um chapéu, tem uma bengala. Eu acho que você tem o dever, e o Laerte faz um segundo livro. Não temos o que fazer? Deixa eu contar uma história que não está no livro. Com uma então. outra vertente, a partir de outro olhar, outros registros. Preciso. Deixa eu contar uma coisa sobre a missa, a primeira missa, que não está no livro. Não sei se eu nem cheguei a comentar isso com o Zé, que não está no livro. Nas pesquisas, se a gente vai fazer um casamento, a primeira missa foi organizada pela comunidade em si, pelos vicentinos da região. E, para quem não sabe, um dos fundadores da Sociedade São Vicente de Paulo, na região, quem trouxe para cá, foi Luiz Orsini, que é aqui da cidade. Que tem uma rua com o nome dele. Que foi assassinado dia 16 de junho. Ou seja, ele não foi na missa porque ele morreu 5 dias antes da missa. Nossa. Aí a missa que aconteceu em Mateus Leme foi organizada pelos vicentinos da região. E tinha representante de toda a região. Inclusive um dos padres que co-celebrou a missa é de Itaúna. Né? É de Itaúna. E tinha gente de Pará de Minas, toda a região. Eu tenho aqui um tanto de questões e curiosidades que o livro foi me
me apontando, e eu consegui ler esse livro praticamente numa sentada, porque foi assim, foi muito envolvente a leitura do livro, e via o quão valioso é esse trabalho para a preservação da memória, o trabalho mais bem feito que eu já vi para a preservação da memória do Padre Libério, hoje chamado Servo de Deus, né, com esse título. Uma coisa que eu fiquei assim, na dúvida, me incomodou um pouco, porque você trata o assunto com muita delicadeza e com muito jeito, mas assim, parece que ele foi muito ignorado pela própria Arquidiocese de Belo Horizonte, pelo arcebispo. Eu não sei se era por questão de distância geográfica ou porque realmente foi ignorado. O que você pode me falar disso? Olha, a partir das interpretações dos documentos, né, vou sugerir isto, não quer dizer que eu esteja correto, mas ele sim foi ignorado por uma série de fatores, né, econômicos. Ele tinha uma dificuldade muito grande na fala, difícil de ser compreendido, porque ele tinha uma atrofia que surge lá durante o seminário, durante o período de estudo dele, e isso vai se agravando ao longo da vida, a ponto de ele ter dificuldade em ingerir comida. Ainda ali, relativamente jovem, ele já não consegue mastigar. Ele precisa que a comida seja pastosa ou líquida para conseguir digerir. A gente não sabe que atrofia é essa, que doença, a gente conversou com várias pessoas. E a diocese, na época que pertencia à diocese de Belo Horizonte, eu entendo que eles tinham sim, ignorava ele por uma série de fatores, achava ele muito simples, muito simplista, muito simplório. E isso está revelado nas cartas que ele envia. Não tinha muita estampa, né? Muita aparência física. Não. Inclusive com traços negros, né? Assim, na fisionomia dele, o jeito dele. E ele dele. tinha um outro agravante também, assim, que dificultava e que aumentava essa, entre aspas, rejeição dele, é que ele também ele é tão simples que ele não se preocupava com a roupa. A roupa era sempre limpinha. Mas ela estava poída, levemente rasgada, então remendada. Então ele não tinha essa preocupação com a estética. E isso fazia com que, aos olhos da documentação que a gente vê, proliferava uma certa resistência a ele. Assim. Uma coisa que vocês falaram no livro também, eu estou falando vocês porque vocês fizeram um trabalho em parceria, foi você que escreveu, mas ele te monitorou com a pesquisa. Que me doeu, mexeu comigo, doeu. A fome sempre foi uma companheira do Padre Libério. Com base em que vocês falam isso? Com base na própria documentação que ele escreve para a diocese, dizendo que está passando necessidade, que ele não está recebendo os salários, e isso impossibilitava ele de alimentar não só ele, mas a mãe, a irmã mais nova e o irmão com necessidades especiais que moravam com ele. Ele demorou muito a conseguir juntar a família novamente, porque quando ele sai de Mateus Leme e vai para o seminário, ele passa 10 anos lá. E a mãe fica cuidando dessa irmã mais nova e desse filho mais velho, o filho mais velho dela, o irmão mais velho do Padre Libério, que tinha uma certa deficiência intelectual, como se ele tivesse 4 anos de idade. Então ele precisava ser 24 horas, assim, né, olhado. E aí, quando ele vem para Pequi e consegue reorganizar, agrupar novamente a família, e aí fica mais difícil, né, para ele. Então, ele precisa que o salário seja, né, tivesse sido pago em dia, mas não ocorria isto. Ele vai precisar da ajuda da comunidade para alimentar. Aqui tem, inclusive, alguns relatos, o que ele encontrou, por exemplo, em São José da Varginha, quando ele chegou lá, 3 cadeiras de madeira, das que abrem e fecham, uma espreguiçadeira de lona, velha, 2 mesas pequenas com gaveta. Você vê que é muito pouca coisa. Era muito pouca coisa. Agora, pelo que eu pude perceber também de tudo que vocês falaram aqui, um dos lugares que ele só teve alegria foi São José da Varginha. O Laércio, né, pesquisou bastante sobre isso também, pode falar um pouco sobre São José da Varginha. Porque São José da Varginha foi, eu acho até que foi o ponto que ele sai, o José até cita assim, o fundo do poço dele, ele sai quando ele estava em Pequi e vai para São José da Varginha.
São José da Varginha, ele encontrou o nascimento. O renascimento dele. Foi o renascimento. E muito bem acolhido, né? Eu acho que aí até a dificuldade já não era tanta que ele passava. Aqui tem, inclusive, vocês colocaram o nome de algumas pessoas que deram dinheiro lá para fazer um seminário e tal, né? Em São José da Varginha. São José da Varginha. Não vingou, né? Mas teve o dinheiro que ele queria fazer e tal. E São José da Varginha, eu não sei se é o ponto que... até ponto de virada. Porque com a morte do irmão dele, que era um problema seríssimo que ele carregava, a morte do irmão dele é triste, mas eu acho que foi justamente o renascimento. É uma preocupação a menos. Apesar de a mãe dele, a partir deste momento, virar outro problema, né? Mas aí está no livro, tem que ler para entender. Que ela está sepultada lá em São José da Varginha, isso, né? Isso. A mamãe dele. Ali ele vai ele vai passar por uma experiência muito profunda do ponto de vista emocional, porque são duas perdas muito grandes na vida dele, né? Eles eram 4 e vão se tornar 2. Fica ele e a irmã ali em São José da Varginha. E ele vai, a meu ver, para o fundo do poço, como o Laércio descreve, mas eu acho que é ali que ele entende o projeto de vida dele. E gastou 7 anos para a criação da paróquia, e ele insistindo sempre com as correspondências com o bispo, dizendo que tinha condições de criar a paróquia, e só silêncio da parte da arquidiocese, mais silêncio. Aí quando ele consegue criar a paróquia e depois reformar a igreja, tem uma das celebrações lá que tinha 3.000 pessoas. Era um número, até para hoje é extraordinário. Mas imagina aquele período que não tinha estradas, as pessoas se locomoviam mais a cavalo, em carro de boi, carroça. Né, chegar a 3.000 pessoas num lugar com poucas casas, né? Um lugarejo muito pequeno, assim. E aí, o que me chama a atenção desse lugar é que a própria diocese ignora esse número expressivo de pessoas. A diocese ignora a morte do irmão, que a gente sugere que é um assassinato, mas não tem prova sobre isso. Ignora a morte da mãe. Então, assim, é todo um conjunto de fatores que ele se vê sozinho. Quem que vai o abraçar neste momento? O povo. É por isso que ele, naquele momento... Verdade. É que ele nasce nos braços do povo. E quando chega 3.000 pessoas ali para celebrar esse momento de glória, depois de sequências de tragédia, ele não tem... Aí tá um bom nome pro próximo livro. O santo que nasceu nos braços do povo. Olha... Extraordinário. Vamos... Ainda bem que tá gravado isso. É o nome. Tá gravado. Tá gravado. Ô Laércio, na sua pesquisa, um dos espinhos que você teve é a falta de documentação, o documento que sumia e tal. E os depoimentos das pessoas que muitos conheceram ele, conviveram com ele, quando é que isso entra na pesquisa? Quando a gente começou a pesquisa, assim, eu já, desde a faculdade, queria até agradecer, porque o padre foi meu professor na faculdade. Se eu sou pesquisador e historiador, é responsável o padre Aldo Gabriel, Flávio Marcos, Fonte Boa, esse pessoal todo. Quando a gente começou a pesquisa, é meio estranho, porque as coisas foram aparecendo assim, não sei explicar como que apareciam. Tanto que, e os documentos sumindo. Lá em Mariana, a gente foi procurar alguns documentos, aí falou assim, tá na caixa tal. Aí trouxeram a caixa, beleza. A hora que a gente abre a caixa, não tinha nada. Mas tinha um santinho. Com uma letra. Com a letra escrito. Como é que era a frase? Se você está aqui no livro... Você está procurando... Se você está me procurando aqui, você só vai me encontrar no coração de Jesus. Quer dizer... E a letra, eu vi. E a letra dele. dele. Estava na caixa da documentação dele, mas não tinha nada, só tinha isso. Quer dizer, você não desiste? Não, continua. Continua. É porque assim, a gente ficou com muita vontade de achar o degênere dele, que não se achou até hoje, né? Degênere é uma biografia, para quem não sabe, é uma biografia que os padres fazem, né, que faziam. Hoje ainda faz? Faz quando entra para o seminário, descrevendo, fazendo. Degênere, na realidade, é a biografia completa da pessoa. Uma biografia, né? Uma autobiografia que eles fazem. E seria extraordinário até entender esse processo dele melhor lá em Lagoa Santa, porque são muitos irmãos, né? A formação da própria família, como realmente se deu
o desejo dele de se tornar padre, se não foi uma influência do próprio primo que ia muito lá. Mas a gente não encontrou isso e deu de cara com esse documento. Ali a gente soube que teríamos muitas alegrias. Ali foi o embrião, o start. Agora, as entrevistas, padre, é o seguinte, a gente entrevistou muita gente, não aproveitou muita coisa. Por quê? Há uma mistura, porque o livro não é focado em milagres. Certo. As pessoas não separam. Não separam. Porque há uma relação muito afetiva com o Padre Bério, né? Muito afetiva. Aí é uma outra coisa que pega, né? Porque para o povo, ele já é um santo. Isso. Sim. Não oficialmente, pela igreja, tem todo um processo e tal, mas no coração do povo, aqui que o conheceu e tal, ele já é considerado um santo. E o que está no livro, a gente pode provar com documento. Sim. Isso foi uma pauta assim, importante, assim, de o que está aqui tem um documento que prova. Não tem história, tem pouquíssima história oral. E as entrevistas que foram feitas para este livro, todas estão gravadas, elas só ocorreram porque um documento nos levou à pessoa. É isso. A gente não escolheu. Certo. Agora, o caso, por exemplo, do irmão dele, o Antônio, que vocês falam que na certidão de óbito foi hidropsia. Hidropsia. Inchaço. Aí vocês explicam lá tudo muito bem e tal. Mas talvez não teria outra maneira de descobrir, a não ser pelos relatos orais. Das pessoas mais idosas que... É porque aí fala do assassinato que... Se bem que a história oral tem esse problema. Ela tem as suas variações. Sim. Né? Tem as suas variações. Que consta que foi um assassinato, então a gente ouviu algumas coisas que modificam, que ele foi obrigado a comer uns coquinhos, outro que ele comeu sal. Agora, uma coisa assim, embora haja modificações nos relatos, todos eles são coincidentes ao dizer que foi um assassinato. Que foi um assassinato. E ele era uma pessoa Isso é um ponto comum lá nas narrativas. Um pequeno retardo mental, né? E sem maldade, parece que ele mexeu com a moça, ou falou que ela é bonita, levou... A gente encontrou... Isso também é coincidente nos relatos. Dos relatos. Que ele mexeu com ela, outro que ele deu ela uma flor, outro que levou uma lembrança para ela, né? Mas coisa que não é de assustar, porque quando a pessoa tem um déficit mesmo, ele faz isso. Faz sem malícia nenhuma, né? Mas o próprio documento fala que ele ficou 3 dias em estado grave em casa. Então, subentende ali que ele foi submetido a uma tortura ou uma agressão extremamente violenta e que causou todo esse acúmulo de líquido no corpo. Então, assim, tá claro isso. A dona Francisca... A gente só não achou um registro por meio policial ou de jornal por causa do silêncio do Padre Libério também. Ele também tinha medo, né? Medo de retaliação. Né? Ele estava com a mãe, com a irmã, isso. né? A irmã relativamente jovem ali. O silêncio da diocese em relação a esse episódio. Numa época de coronelismo, então, de gente que mandava e desmandava, né? E ele caminhava muito na área rural, né? Migrando de um lugar para o outro, sozinho, a cavalo. Sim, imagina, então, era muito fácil pegar ele, muito né? Fácil, se muito quisesse. fácil. Então, o silêncio dele impede da gente dizer com clareza, foi sim um assassinato. Mas todos os resquícios de documentos, né, frágeis que nós encontramos, sugere que foi. Esse livro pode ser encontrado aonde? Ele pode ser encontrado na internet, em vários sites, pode ser encontrado nas livrarias aqui de Pará de Minas. Vai ter uma segunda edição? Já estamos preparando a segunda edição. Certo. Para terminar, uma pergunta para os dois. O que esse trabalho, porque o livro é resultado de um trabalho, mudou na vida de vocês? Eu sempre fui uma pessoa de fé e sempre tive fé em Padre Libério porque eu fui criado nesse ambiente. Mas ele despertou em mim a mais afetividade, eu me tornei uma pessoa mais afetiva, porque toda vez que se refere a ele, essa palavra no imaginário das pessoas, no depoimento das pessoas, ela aparece. Então eu me tornei muito mais afetivo depois de passar por isso e com muito mais fé. E uma situação que me causou também muitas alegrias e muita dor também foi fechar o último capítulo, em que eu teria que descrever a morte dele.
E eu precisei sofrer uma situação grave para eu entender como que seria a morte dele. Emocionalmente eu fiquei bem abalado, assim. E me fortaleceu demais essa vivência que eu passei, que eu também não gostaria de dividir aqui, e emocionalmente mais bem preparado para a vida, sabe? Será que ele morreu? Tem que ler o livro, né? Como é que eu fechei isso? E foi essa experiência... Porque, veja bem, aqui já é uma viagem, né? Eu acho que a pessoa mais viva na nossa região aqui... ele é o personagem mais importante da nossa região. Concorda? Mais importante. Mais do que políticos famosos que já chegaram a ser governador de estado e tal. Ele está presente em qualquer lugar, né? Eu não gosto de falar classes sociais, mas em qualquer lugar que ele está ali presente. Ele é a pessoa mais viva. Às vezes até onde não é católico, o ambiente não é católico. A gente tem documentos dele presente em outras religiões, assim. O que mudou na sua vida? Pois é, padre. Eu, diferente do Zé, eu nunca fui uma pessoa de fé. Sei. Nunca fui. Tanto que o livro, eu acho que eu até entrei no livro por isso. Sério. Eu era a balança do negócio, da coisa. O Zé com muita fé e eu com nenhuma fé. Sei. E o bispo gostou disso. Sei. Né? Quando ele abriu as portas pra gente, gostou de que... É ter um distanciamento. Isso, um distanciamento. Mas acontecem umas coisas estranhas, padre, que às vezes faz a gente mudar. Lá mesmo, no dia que a gente estava lá conversando com o bispo, ele falou: vocês querem ver as relíquias? Querem ver o que foi tirado do caixão antes de mandar para Roma? Eu falei: quer, né? Aí ele falou assim: tá, então vem cá, vocês vão escrever mesmo o livro. Aí ele abriu, não sei se chegou a ver, abriu a porta lá e tal. Aí tava lá o travesseiro que foi tirado do caixão, um pouco de terra, os ossos e tal. Aí ele falou: se vocês quiserem colocar uns tercinhos aqui em cima para poder, depois eu abençoo, né? Tá. Aí eu falei: eu quero não. Não quero não, o Zé queria, né? Aí eu falei assim: então vai ali na lojinha e compra. Aí a gente comprou, aí o Zé foi comprar uns tercinhos. Eu falei: você vai comprar não? Eu falei: não quero não, pra que eu vou querer uns tercinhos? Não vai mudar nada. O que eu tava na fila com o Zé, veio alguma coisa na minha cabeça e falou assim: você tem que levar, 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 você tem que levar. Eu falei assim: Zé, tá falando que eu tenho que levar e pra dar pra tal pessoa. O Zé falou assim: você tá doido, você nem conhece essa pessoa, como é que você vai dar esse terço pra essa pessoa? Eu falei assim: não, você dá um jeito, você conhece, você entrega, manda entregar, é só outra pessoa que conhece. Eu não vou falar quem é para não, né? É uma pessoa conhecida. É uma pessoa muito conhecida na cidade. Aí eu falei assim: então tá, aí eu comprei e coloquei lá, né? Aí, enquanto a gente estava pesquisando, ficou o dia inteiro o terço lá junto com as relíquias e tal. Aí depois o bispo abençoou tal, pra gente, aí eu levei. Eu falei assim: Zé, agora você entrega. Essa pessoa depois veio me procurar. Que eu fiz chegar, eu não vi essa pessoa, pedi o Zé entregou para outra pessoa para entregar para essa pessoa. Aí a pessoa depois veio chorando, me procurar, falou assim: aquele dia, naquela hora, eu tinha pedido alguma coisa para o Padre Libério me iluminar e me dar um sinal que eu precisava, era daquilo. Não pode ser só coincidência, né? Aí eu fico assim: caramba. E daí, né? Tem alguma coisa que não fecha. Tem alguma coisa que não fecha. Agora, o livro em si abriu, claro que abre um leque. Sim. Que eu já falei com o Zé. Esse livro, que eu já participei com ele de outro livro, né? Mais 2 livros, a gente está escrevendo outro. Sim. Mas este é um livro que vai ficar eternizado. Que já está eternizado. Eu acho que já está. É um e livro a vantagem, de eu grande valor. Estou dentro dele. É um livro de grande valor, muito sóbrio, um texto muito bonito, que uma coisa vai puxando a outra, você cria um certo suspense na narrativa, né? Que deixa a gente... Você não contou de imediato que tinha uma dívida para pagar, você contou que tinha uma dor e tal, e depois, que dor é essa? Aí você quer ver, né? Uma leitura instigante, muito legal, e uma coisa boa também, sabe? A letra um pouquinho maior, porque eu sofro muito quando o livro tem a letra muito pequenininha, é muito difícil de ler. E você escreve bem, você tem um texto muito, muito bonito, muito bem feito, é maravilhoso, eu recomendo muito para quem quiser e ainda não leu. E é um trabalho assim que tem muitas pessoas envolvidas. Essa letra foi pensada, a diagramação do livro foi toda pensada para atender aquela pessoa que não tem hábito de leitura, mas que gostaria de conhecer a vida dele. Aquela pessoa que tem dificuldade por causa de problemas e vai conseguir ler. Então ele é todo pensado para atender diversos públicos. Então isso a gente foi trabalhando para chegar nesse produto que você lê, é fácil, um texto fácil, um texto que é consistente
Mas ele é leve, o livro, né? É suave. Sim. Muito obrigado a você, viu? Eu que Pelo agradeço. seu trabalho, pelo que você fez, pelo bem que você está prestando a uma causa que nem você sabe o tamanho que ela é, né? Acho que extremamente, me fez muito bem ler o livro. Eu não esperava outra coisa, eu sabia que ia ser coisa boa. Só que eu fiquei guardando lá assim, sabe? Para a hora certa, né? Muito obrigado a você pelo trabalho seu, pelo seu esforço de ter... a gente sempre quer mais, tá? A gente sempre quer mais. Então eu estou esperando o próximo. Virá. Em breve, este ano. Eu quero só agradecer também a oportunidade de estar aqui falando, agradecer e dizer que o padre também foi o meu professor. Eu tenho como referência de todos os momentos que nós passamos juntos em sala de aula, e é sempre uma alegria estar aqui debatendo assuntos, para mim, interessantes, como o livro O Servo Fiel. Muito obrigado a todos.